Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Bom dia a todos. É bom estarmos novamente juntos na casa de Deus. O pastor João de vez em quando tem estas coisas, não é? Na sexta-feira convidou-me, já ao final da tarde, para ministrar a palavra nesta manhã. Não conheço muito ainda da igreja, estou convosco há pouco tempo, mas aqui e ali vou apanhando algumas dicas que me levam a refletir diante de Deus uma palavra oportuna, uma palavra atual, uma palavra para nós. E aquilo que nós vamos ouvir nesta manhã é fundamental. Temos ouvido boas palavras no domingo. Foi mais um daqueles dias que saímos cheios de Deus deste lugar, com a palavra que o pastor proferiu. E ali e acolá eu fui apanhando algumas ideias e então preparei-me nesta manhã. Eu quero falar sobre o dinamite de Deus. O dinamite é capaz de ser dos explosivos mais poderosos. É aquele que os homens que trabalham nas pedreiras usam para arrebentar com a argila, com as pedras. E há uma expressão em Atos 1:8, na minha tradução usa-se a expressão poder, mas há outras expressões, virtude, por exemplo, que no original a palavra é dunamis, de onde deriva também a nossa palavra dinamite. Atos 1:8 é um texto muito conhecido, diz que mas recebereis poder, mas recebereis o dunamis, mas recebereis o dinamite ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. É interessante que Jesus, que é Deus, sabia e sabe que para o exercício do ministério, de sermos testemunhas, de simplesmente, e aqui simplesmente não é no sentido uma coisa frouxa, mas de sermos testemunhas, de ministrarmos a palavra, precisávamos de dinamite. Isto não vai só com palavras, isto não vai só com expressões, isto não vai só com teoria, isto não vai só com conhecimento bíblico. Eu quero vos dizer que há muita gente que tem conhecimento bíblico, mas não tem o dinamite. Há muitos teólogos que sabem a Bíblia melhor do que nós. Ouvir aqueles homens falarem e descascam os textos, nós ficamos com a boca aberta com o conhecimento que eles têm, mas muitos deles não têm o dinamite. Muitos deles não têm a capacidade de Deus, o poder de Deus. Eu não quero adiantar a mensagem, porque a mensagem está a ferver dentro do meu coração, mas é interessante que quando Pedro prega após o Pentecostes, vocês conhecem o texto, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é provavelmente os capítulos mais fantásticos e mais conhecidos de todos nós. Pedro não diz nada por ir além, mas simplesmente o que disse, com o dinamite, aquela gente não sabia para que nada que se havia de virar. E a igreja, tenho falado várias vezes, todos os que servem, não pensem que é só os que estão aqui em cima, todos os que servem, todos nós como testemunhas precisamos desta capacidade de Deus. Para que o ministério seja eficaz, para que o serviço tenha outro cunho, não sejam apenas coisas que fazemos, não sejam apenas palavras que pronunciamos, mas que possam ser ações e palavras, mas corroboradas
impregnadas neste dinamite para explodir mesmo. Nesta promessa do Mestre, os discípulos iriam ser impactados, iriam mergulhar, como já ouvimos num cântico nesta manhã, na presença de Deus, e depois iriam demonstrar a eficácia. Não cabe aqui na mensagem, mas era interessante nós analisarmos estes mesmos antes do Pentecostes e estes mesmos homens depois do Pentecostes. É uma coisa completamente diferente. Uma coisa completamente diferente. E o novo de Deus para a igreja nos nossos dias tem que passar forçosamente por aqui. Sei que no passado os irmãos ouviram doutrinas em que estas coisas não são para os nossos dias. Esqueça. Nem basta, eu vou ler alguns textos sobre isso, nem basta nós lermos, basta vermos a história da igreja ao longo dos séculos para percebermos que Deus tem feito coisas fantásticas, estrondosas, fabulosas. Eu estava a falar com alguém, creio que esta semana, não sei se foi no grupo dos homens, não me lembro com quem foi, que eu tive conhecimento pessoal de uma querida irmã, eu fui pastor dela, ela estava na Suíça, e eu estive 2 vezes na Suíça em formação de grupos familiares e assim, e fiquei hospedado na casa dela, e ela tinha acabado de vir de Pensacola, quando houve aquele grande avivamento em Pensacola. E ela disse-me: pastor, você não está a ver o filme. Aquilo estávamos horas e horas para entrarmos no templo, as pessoas faziam fila que contornavam vários quarteirões da cidade, uma pequena cidade da Califórnia, e quando nós entrávamos dentro do templo, o irmão não imagina o que era aquilo, o que era a presença de Deus e a densidade da presença de Deus. Meus amigos, aquela igreja aquela casa de oração leva 1000 e poucos lugares, 2000, vamos ser generosos. Naquele lugar passou mais de 6 milhões de pessoas. Explosão, dinamite, presença de Deus, graça abundante de Deus. E temos ouvido o pastor, na sua visão, que Deus nos tem dado, e tenho, na verdade, ao longo, eu dizia esta semana, uma mensagem que lhe enviei: João, eu tenho pregado isto durante toda a minha vida, eu sonho com isto. A profecia que nós ouvimos no domingo passado, eu sonho com isso. Eu há anos que ando a pregar sobre o mover de Deus, o dinamite de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, porque eu acredito que a igreja é mais do que este marasmo, é mais do que esta rotina. Eu acredito na explosão de Deus, na salvação de milhares e milhares e milhares e milhares. Esta casa tornar-se-á pequena, vamos ter esse grande problema, mas quero lá saber isso para uma coisa: o mais importante é que Deus salve perdidos, muitos, muitos, muitos. Muitos perdidos, que não tínhamos lugar para acordar todos. Vamos todos a um lugar o estado de alguns. Louvado seja Deus. Eu até sou do Benfica, estou em casa. Eles deixaram de ser as mesmas pessoas. Este poder em nossos dias, ou para os nossos dias, nós nunca mais seremos os mesmos. Bem, se os irmãos estão contentes por aquilo que têm, não façam mais nada, já alcançaram o que têm. Mas quem deseja mais, quem quer mais, não pode ser conformado com o que vê, com o que tem. Não pode, irmãos. Se eu estou satisfeito com o que tenho, já alcancei. Mas se nós olhamos para os textos e percebemos que Deus tem coisas incríveis para fazer. O pastor João estava a falar numa igreja, não percebi muito bem ainda o ministério, que aquilo passou de ser poucas centenas de pessoas para não sei quantos milhares de pessoas. Através até do confinamento, Deus a salvar pessoas na internet. Irmãos, isto é um meio que Deus nos está a dar incrível.
de divulgarmos, e às vezes nós ouvimos os irmãos apelar, divulguem, convidem pessoas, irmãos, é isto, é a oportunidade que Deus nos dá de nós alcançarmos mais pessoas, de nós atingirmos mais pessoas através das redes sociais. Tenho um canal lá no YouTube, o meu amigo Leandro, que é o meu produtor e o editor do mesmo, e a minha oração é deste Deus. Ouça, irmãos, a igreja não é negócio, eu não estou a pensar minimamente em dinheiro. Deus me tem dado o suprimento diário, estou feliz com isso, ponto. Mas a ânsia de muitas e muitas pessoas virem ao conhecimento da verdade. Estamos a incentivar as pessoas num lugar onde estão para procurarem igrejas evangélicas. Muitas daquelas pessoas nós nem nunca vamos ver, mas a obra está espalhada por todo o mundo. Irmãos, nós não devemos ter uma visão da paróquia, uma visão do nosso lugar, mas uma visão do reino. Que eu ficarei muito feliz se muitas pessoas do outro lado do Atlântico possam procurar igrejas e possam ter um encontro com o Senhor nos lugares onde estão. Precisamos da explosão de Deus. Precisamos do dinamite de Deus. Este poder tinha um caráter de testemunho, de testemunhar. Sereis minhas testemunhas. A visão que eu tenho para vós, como se Jesus tivesse usado estas palavras, quando vocês receberem o poder, é para falarem. Mas será que nós precisamos de poder para falar? Irmãos, das coisas de Deus precisamos, e muito. Para não ser palavras frias, não serem palavras humanas, palavras retóricas, palavras teóricas, não serem discursos retóricos, nada disso. Serem palavras cheias de unção, cheias de virtude, cheias de autoridade. Sem medos, sem vergonhas, sem acanhamentos, sem cobardia, sem religiosidade. Palavras vindas de Deus. Fogo puro no coração dos ouvintes. Poder para o serviço. Eles seriam testemunhas até à morte, sem negar o Mestre. E estamos aqui a falar a esta distância, mas se os irmãos conhecem o livro de Atos dos Apóstolos, sabem, eles davam a sua vida. Ouçam, lá em Samaria foram expropriados, foram escorraçados, foram perseguidos, foram maltratados, muitos aprisionados, etc. Muitos mortos. Mas diz a palavra de Deus que por onde eles iam, anunciavam a palavra de Deus. Nós hoje, como já ouvimos esta manhã, temos a liberdade toda. E tantas pessoas fecham a sua boca porque não têm ousadia para falar a palavra do Senhor. Pastor, diziam muitas vezes na igreja, pastor, eu não sei o que é dizer. Tu não sabes, mas Deus sabe. Uma pessoa ungida, Deus coloca as palavras na boca para falarmos o Evangelho, para transmitirmos. Não temos que ter receio, porque não vamos na nossa força, não vamos na nossa capacidade. Não vamos, irmãos, na nossa teoria, não vamos no nosso conhecimento, não vamos na nossa experiência, vamos no poder de Deus. Pedro é um cobarde antes do Pentecostes, mas depois do Pentecostes é um ousado. E vamos ver, irmãos, o esboço da mensagem de Pedro não é nada por além. Jesus foi confirmado por Deus Pai, foi morto pelos religiosos na altura, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e deu o Espírito Santo. Foi esta a mensagem de Pedro naquele dia. A mensagem de Pedro foi esta. Aliás, esta é a única mensagem de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós hoje temos milhentos temas, milhentas mensagens, já vamos ver isto mais à frente. Temos tanta coisa, temos tantos temas, temos tantos assuntos, mas onde é que está a eficácia? Onde é que está o fruto? Precisamos de tantas mensagens motivacionais, precisamos de tantas mensagens de alento, de ânimo, de coragem. Irmãos, com o poder de Deus, você tem isso tudo e muito mais. Estuda o livro de Atos dos Apóstolos e veja qual era o tema da mensagem de todo um livro, do apóstolo Paulo. Veja.
E Deus fazia coisas incríveis. Eles precisavam, isto é o caráter da mensagem, eles precisavam de poder para testemunhar, mas eles também precisavam de poder para servir. A disponibilidade de proclamar a mensagem de Cristo. A eficácia da mensagem que começou a inflamar os corações. Vemos isto ainda no capítulo 2. O tocar nos corações dos que tinham mais riqueza, dos que tinham mais posses para abençoar os mais fracos, os mais pobres. Era tudo a ação do Espírito Santo. Hoje parece que é tudo a arrastar. Irmãos, nós precisamos, irmãos contribuam, irmãos não sei o quê, irmãos e assim, irmãos, e passamos os dados e passamos tudo. Irmãos, é a nossa realidade. Mas naquele tempo o Espírito Santo tocava os corações e as pessoas traziam. Isto aconteceu lá no tabernáculo, isto aconteceu também lá no templo. Nos grandes empreendimentos, Deus tocava os corações e as pessoas traziam. Irmãos, João 15 diz uma coisa, para mim é o texto que eu mais amo na Bíblia. E é o texto que eu menos compreendo. E os irmãos vão achar estranho. Pastor, o que é que você está a dizer? É uma coisa tão fácil de compreender. Começa a meditar no texto e você vai ver se é fácil de compreender. Diz lá naquela sequência da parábola da videira, o Senhor Jesus, lá, creio que no versículo 5, diz: sem mim, nada podeis fazer. Diga nada. Você sabe o que é nada? É um absoluto. Nada é absoluto. Nada é nada. E Deus está aqui a dizer, sem mim, nada. Nada. Nada podeis fazer. Tudo. Dinâmicas de igreja, gestão da igreja, louvor na igreja, pregação na igreja, som na igreja, assistência na igreja, bar da igreja, testemunho na nossa vida. Sem Ele, nada. Nada podemos fazer. E os discípulos, eles estavam disponíveis para servir. Foram maltratados. Foram encerrados. Alguns deles foram mortos, todos foram mortos mais tarde, mas logo ali na gênese da igreja, de uma forma invisível na terra. Alguns foram o caso de Tiago, irmão do Senhor. Pedro também estava na linha para no dia seguinte ficar sem cabeça, porque aquilo agradou ao povo e Herodes percebeu isso. Era alguma coisa que não trazia prestígio, alguma coisa que iria trazer popularidade. Mas o Senhor libertou Pedro, mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse com Tiago. Um dia no céu vamos perguntar porque é que uma coisa aconteceu assim e a outra aconteceu assado. Também não tenho respostas para essas questões. Mas a grande verdade é que esta gente, no serviço, na dedicação, na entrega, o dinamite explodiu nas suas vidas. O poder de Deus explodiu nas suas vidas. Foi isto mesmo, foi um poder. A tradução diz que recebereis poder. O Espírito Santo veio e trouxe poder, ou seja, trouxe uma capacidade para eles continuarem a fazer a obra de Deus. Não era fácil. Se calhar, irmãos, concorre contra nós esta liberdade que nós temos. Porque isto pode provocar, e tem provocado, tanta apatia, tanto conformismo, tanto ritualismo, porque nada nos apoquenta, porque somos livres, porque vimos à casa de oração, porque temos todas as condições, e há pouco eu estava olhando, realmente a nossa casa de oração é lindíssima, temos todas as condições e mais umas botas neste lugar, temos conforto, mas se não tivéssemos, se tivéssemos que viver no século XIV, no século XIII, XII e por aí fora, e XVI, em que muitos crentes viviam debaixo da terra como as toupeiras, se nós tivéssemos que pagar com a nossa própria vida a fé que professamos, se nós tivéssemos que ser encostados à parede, como acontece na China nos dias de hoje, como acontece na Coreia do Norte e em tantos países, irmãos, muçulmanos e islâmicos, onde o Evangelho não pode ser pregado, onde não há liberdade para as pessoas cultuarem como nós temos, se nós vivêssemos aí, como é que seria? Se um simples e o medo desta pandemia e deste pequeno vírus
provoca tanto medo, tanta indiferença no povo de Deus, se nós tivéssemos que sofrer até o sangue, como é que não seria? Como é que não seria? O que é que fazia a diferença? Você ia com a sua força, esqueça. A nossa força é correr a 7 pés, fugirmos, escondermos, negarmos. A nossa natureza é essa, irmãos. Mas esta gente estava pronta a dar a sua vida. E vê-se um Estevão, que não fazia parte dos discípulos dos 12, foi um supostamente diácono, que eu tenho muitas dúvidas, porque a questão do diácono que lá está é epígrafe, porque o texto não diz que ele era diácono, porque mais à frente vemos Filipe a ser usado por Deus no Evangelho, em Samaria, mas pronto, vamos partir do princípio que era um diácono, foram separados para servir às mesas, mas veja o testemunho deste homem, a levar com pedradas em tudo que é sítio e continua a orar ao Pai para não os atribuir aqui a um pecado. Coisa incrível, irmãos. Poder de Deus. Dinamite de Deus. O próprio Espírito Santo, ele veio para testificar da palavra do Senhor. Até para o exercício de meditação, até para o exercício de pregarmos a palavra, de anunciarmos a palavra, até para o exercício de percebermos o ensino de Deus para a nossa vida, até para isso. Não basta ler, não basta ter um curso superior, não basta andar no secundário. Nós precisamos do Espírito que nos revela a palavra. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós precisamos da assistência do dinamis, do dinamite, da explosão do poder de Deus para compreendermos as Escrituras, para sabermos, para que a palavra se torne viva dentro de nós. Irmãos, nós temos um livro como outro qualquer, mas esta palavra é a palavra de Deus quando ela é inspirada, ou melhor, quando ela torna-se inspiração dentro de cada um de nós. Ela pode ser, muita gente lê, você às vezes ouve os políticos, os homens e dos discursos a proferirem textos da palavra de Deus. Mas será que a palavra tornou-se eficaz nas suas vidas? E isto nós podemos cair neste erro, de lermos a palavra e a palavra não se tornar eficaz em nós. Porquê? Porque precisamos do poder de Deus para que ela torne vida em cada um de nós. Veja a condição humana do poder. Os discípulos estavam completamente entregues a Cristo. Eles estavam naquele lugar em obediência à voz do Senhor, para receberem uma promessa que Jesus não tinha feito. Capítulo 1, verso 4 de Atos diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem. Irmãos, não basta ter ideias e irmos para a rua. Lito, não basta teres ideias e ires para a rua. Outro ministério qualquer, irmãos, não basta ter ideias e vamos para a rua. Sinto isto no meu coração, vamos para a rua. Não, Jesus disse: ficai, recebam poder e depois vão. Irmãos, há muita gente a fazer obra social neste mundo. Nós em Algés tínhamos um trabalho social com os sem-abrigo em Lisboa. Havia tantas associações, temos aqui alguns irmãos que estavam envolvidos nesse trabalho, ainda estão. Mas havia tantas associações a fazer o mesmo trabalho. E muitas vezes nós nos incomodávamos, mas qual é o nosso papel aqui? É simplesmente entregar roupas, alimentação, sermos simpáticos, convidá-los de vez em quando para estarem na igreja, fazermos lá jantares comunitários na igreja. Era essa a nossa função? Irmãos, onde é que está o poder? O poder faz toda a diferença. O poder faz toda a diferença. Os discípulos teriam que esperar. Esperassem a promessa do Pai. E depois no capítulo 2, verso 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos. Não estavam todos, os quase 120. Mas estas palavras foram ditas por Jesus a mais de 500 irmãos. 380 cavaram, foram-se embora. A maioria não esperou. Porque isto foi dito antes do Senhor subir ao céu.
O apóstolo Paulo diz que ele, antes de subir ao céu, foi visto por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas estavam lá no monte e viram o Senhor. Antes, o Senhor tinha proferido estas palavras: fiquem lá em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, esperem o poder. Mas 380, a maioria, foi-se embora. Ficaram lá quase 120. Estes 120 foram obedientes. Irmãos, este é um princípio incrível para a nossa vida. O poder virá para os obedientes. O poder virá para os que sonham. Sabe o que é que um dia pode acontecer nesta igreja, irmãos? Que muita gente vai ser impactada, vai ser impregnada, vai ser cheia de Deus, e outros vão ficar a olhar. E outros vão ficar a olhar. E outros simplesmente vão... Aliás, o pastor no domingo passado deu uma pincelada nisto. Se calhar muita gente vai ficar escandalizada com aquilo que Deus pode fazer. Se calhar muita gente não vai compreender e vai haver aqui manifestações incríveis e as pessoas vão ficar assim: mas o que é isto? Isto está tudo doido. É isto mesmo. Os discípulos também sofreram isso nesse dia. Diziam que estavam cheios de mosto. Àquela hora da manhã, às 9 horas da manhã, já estavam cheios da pinga. Esqueça. Era poder de Deus. Então veja que é importante a obediência. O querermos: Senhor, eu quero isto para a minha vida. Eu ontem à tarde, depois de alguns serviços que fiz, ali na casa da minha irmã, fui dar um mergulho lá na piscina e estava sozinho e estava a falar com Deus e orar de joelhos lá num sítio, dava para, mesmo dentro da água, orar, e o poder de Deus veio sobre a minha vida. Estava a dizer: Senhor, eu quero isto, mas de uma forma não sei quantas vezes mais. Eu quero isto para a minha vida, em qualquer lugar, onde o nosso coração está predisposto, onde o nosso coração está inclinado, onde o nosso coração está rendido a Ele. Irmãos, seja onde for, o poder pode vir. O poder pode acontecer. E tudo será diferente na vida da igreja. Eles reconheciam a sua necessidade. Se eles se considerassem autossuficientes, se calhar não estou aqui a julgar de maneira nenhuma, porque não temos base bíblica para o afirmar. Mas porquê é que os outros 380 foram-se embora? Se calhar porque não sentiram necessidade. Se calhar porque ou tinham outros afazeres, não sei. Mas se calhar muitas pessoas não sentem a necessidade, e quando nós não sentimos a necessidade, não buscamos. Quando nós não sentimos a necessidade, não procuramos. Quando nós nos sentimos confortáveis, um dia vamos falar sobre isto, sobre as características do fogo e aquilo que o fogo faz, irmãos. Muitas vezes, quando nós nos sentimos com frio, ficamos desconfortáveis. Mas se nós nos rendermos ao poder do frio, vamos ficar inertes, vamos ficar ali parados, sem nos mexer. E até que o frio mata. Até que o frio mata. Irmãos, e isto é uma analogia incrível para o estado da igreja. Muita gente não sente necessidade do fogo. Muita gente não sente necessidade porque sente-se confortável com o que tem. Mas quem sonha, quem acredita, quem Deus colocou no seu coração este inconformismo, há tanto, tanto, tanto. Basta os irmãos olharem um pouco para a vossa história. E eu também posso olhar para as histórias onde eu nasci, da Assembleia de Deus, nos anos 60 e nos anos 70. Irmãos, eu era criança, para mim o que mais me irritava, sabe o que era? Era descer as escadas da Neves Ferreira, nunca mais chegava com o fundo. Era gente, era mais que as mães. Descíamos, eu era criança e era de grau a degrau, porque aquilo era tanta gente, e tanta gente. Os irmãos já foram muitos mais. Tanta gente no ginásio. Tanta gente em Alvalade, tantas pessoas que foram alcançadas. Irmãos, vamos arrepiar caminho. Deus quer fazer algo novo em nós. O pastor tem lançado esta visão. Há algo novo na nossa vida que Deus tem para cada um de nós, para que este lugar onde estamos, o trabalho que está a ser feito ali no bairro, aqui à volta, irmãos, e possa soar e as pessoas possam concorrer para ouvir a palavra de Deus e serem salvas e transformadas e alegres de buscarem o Senhor juntamente conosco. Louvado seja Deus. Eles reconheciam a sua necessidade, por isso ficaram lá. Eles esperaram. Se o Mestre ordenou, Ele sabe melhor do que nós. Vamos esperar. Deus tem algo para nós. Todos estes perseveravam unânimes em oração,
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Havia um desejo, havia uma expectativa intensa. Diz lá, usando o mesmo texto, Atos 1,14, todos estes perseveravam em oração com mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. E no capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 10 dias em expectativa. O Senhor mandou-nos ficar. Ele me prometeu o poder, Ele me prometeu o Espírito Santo. Vamos, e passa um dia, e passa outro, e passa mais outro. E assim sucessivamente, uma semana. Ao fim de 7 dias, nada aconteceu. Eles continuavam a orar e a louvar a Deus. E estavam reunidos, com certeza que partilhavam, com certeza que relembravam-se do ministério do Mestre, com certeza que muitas memórias vieram, porque não acredito que estivessem ali 24 sobre 24 horas de joelhos ou que fosse a orar. Não, eles estavam orando, eles estavam num espírito de comunhão entre todos, louvando a Deus, mas sempre na expectativa. Até que aconteceu. Uma pergunta para cada um responder diante de Deus. Quantos de nós veio esta manhã à casa de Deus na expectativa daquilo que Deus pode fazer connosco? Amém, irmã? Na expectativa. É hoje. É hoje, Senhor. É hoje que vai acontecer. É hoje. Pode ser hoje, irmãos. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser quando for. Pode ser numa sexta-feira. Pode ser quando tiver o pulsar do coração no ar e nós estamos na nossa casa e o poder de Deus veio sobre alguém e isso vai ser contagiante. Pode ser. Pode ser. Ele faz como quer. Irmãos, e esta gente está reunida naquele lugar, à espera, dia após dia, que algo acontecesse. Por 10 dias ficaram, ou focaram o seu pensamento e a oração sobre a necessidade de poder. O Senhor disse, vocês vão receber poder e só depois é que vão para as ruas falarem da minha palavra. E eles focaram-se nisso. Eu queremos poder. Não sabiam o que era. Muitas vezes, antes, através do poder do nome de Jesus, iam 2 a 2 e os demónios eram libertos, mas outras vezes não eram. Porque quando o Senhor Jesus está lá no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, os outros 9 estão cá embaixo, à volta de um processo e nada aconteceu. Mas agora, eles conheciam essas experiências. Eles sabiam perfeitamente que muitas vezes o Senhor operava, muitas vezes, através do nome, do poder de Jesus, Jesus fazia coisas, mas outras vezes não fazia. Eles sabiam disto. Então estão lá, 10 dias. Até que o poder veio. E a partir dali foram todos. A partir dali não há mais ninguém que ficou seco. A partir dali não houve mais ninguém que ficou indiferente. A partir dali todos foram cheios do poder do Senhor. Oraram fervorosamente. Diz que eles perseveravam unânimes em oração. Sabiam o que Jesus tinha dito lá em Lucas, lá atrás, e Lucas mais tarde registrou isto. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eles sabiam disto. Isto era a conversa de Jesus no seu ministério, quando eles estavam em formação aos pés do Mestre. Eles sabiam. Então, permaneceram lá. E nós? Temos ou não temos conhecimento? E nós, ao longo da nossa vida, da vossa carreira espiritual, da vossa carreira de fé, de anos e anos, há pouco estávamos a ouvir 30 anos, e outros mais, e outros menos, não interessa. Você sabe ou não sabe estas coisas? Eu estou a trazer algo de novo para vós nesta manhã. Irmãos, porquê é que não vamos ser obedientes e esperar e estar na expectativa? E estamos na expectativa. Vimos e estamos expectantes daquilo que Deus pode fazer com cada um de nós. Eles oraram e esperaram. João escreveu uns anos depois. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Eles sabiam, irmãos,
que se pedissem alguma coisa ao Pai, o Pai iria, ou alguma coisa a Jesus, Jesus iria conceder. Era para o bem da obra de Deus. Há coisas, irmãos, que eu não sei se é da vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade de Deus eu ter um Mercedes? Sabem se é. Pode ser ou pode não ser, não sei. Você sabe. É da vontade de Deus eu comprar um iate como Cristiano Ronaldo. Está bem. Eu acho que nem tinha dinheiro para alimentar uma viagem daquele iate de combustível. Mas pronto, isso é outra conversa. Mas será que isso... Mas há coisas que você sabe que é da vontade de Deus. Há coisas que nós, à partida, sabemos que é da vontade de Deus. Ser cheio do poder de Deus é para todos. Ser testemunhas é para todos. Pregarmos com eficácia, cantarmos, louvarmos a Deus com unção é para todos. Ouvíamos, irmãos, o pastor no domingo passado a desafiar o grupo de louvor, e é verdade. Nós temos que ter, irmãos, nas nossas igrejas, pregadores ungidos, mas cantores ungidos que contagiem o povo. É necessário poder na vossa vida, é necessário serem batizados com o Espírito Santo, é necessário, não basta as malhas, não basta os acordes, não bastam os arranjos, é necessário a unção de Deus. É necessário, irmãos. Um grupo de louvor ungido pode contagiar uma igreja. A história reza isto. Tantos homens e mulheres. Eu não sei se já vos contei, há muitos anos atrás, uma das primeiras vezes que eu fui aos Estados Unidos, pregar numa igreja, eu e mais um colega meu, nós sentimos mal, sabe porquê? Não estávamos preparados para a unção de Deus naquele lugar. Irmãos, se eu tivesse um buraco, eu enfiava-me. Eu só me apetecia estar com o nariz no chão, quebrantado diante de Deus. A unção, aqueles cantores, quando eles se levantavam para cantar, irmãos, era de arrepiar. Era contagiante. Nós precisamos disto, irmãos. Eu preciso de mais unção para pregar com mais eficácia. O pastor da mesma forma, todos nós. Eles falaram do poder de Deus. E esta foi a manifestação. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Temos ouvido tanto nesta igreja. Irmão, falam línguas estranhas. Irmão, abre a tua boca e fala línguas. Deixa Deus. Claro, irmãos, que isto é primeiramente serem batizados com o Espírito Santo e depois o Senhor concede este dom. Irmão, fala línguas, irmão. Adora o Senhor, louva o Senhor em línguas. Às vezes, eu dizia tantas vezes em Algés, às vezes ficamos tão impregnados, tão preocupados com a letra dos coros. Irmãos, num coro novo, eu tenho esta ideia, isto é a minha opinião, um coro novo, enquanto que ele não está bem assimilado, nós estamos preocupados com a letra, e estamos a olhar para a letra, porque não conhecemos bem a letra, e depois fazemos a métrica, pôr a letra dentro do ritmo, e não conhecemos muito bem, isso limita-nos. E de que maneira? Claro, nós temos que aprender cores novos, eu sou apologista disto. Mas se eu não sei o coro, isso não me pode limitar a minha adoração e o meu louvor. Eu posso estar a ouvir, eu estou a aprender a música, mas posso estar a falar em línguas, eu posso estar em sintonia com Deus, eu posso estar a exaltar Jesus. Irmãos, nada nos pode distrair desta relação com Ele. Nada nos deve distrair. Nada nos deve, irmãos, desviar o foco. Ou estamos preocupados, não sabemos o coro, não sabemos a melodia e não sabemos colocar a letra na música. Irmão, o que importa? O coro vai ser cantado mais vezes e quando tu souberes, já podes cantar o coro com olhos fechados ou com olhos abertos, mas já podes abrir o teu coração. Mas se isso te limita, fecha os teus olhos, adora a Deus, levanta as tuas mãos, exalta o Senhor, fala em línguas, exalta Jesus porque Ele merece. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, eles abandonaram a sua força, abandonaram a sua sabedoria, abandonaram o seu ego, abandonaram a sua maneira de ser e renderam-se exclusivamente ao Senhor. A ponto de andarem a campalear de um lado para o outro, a dizerem coisas desconexas ao raciocínio, porque línguas estranhas é isto mesmo, são coisas desconexas, nós não entendemos o que estamos a dizer, mas
E os outros, quando foram atraídos, olharam para aquele espetáculo, só usaram um exemplo. Esta gente está cheia do bom tinto. Esta gente está cheia de vinho. Estão cheios de mosto. É isto. Sabem porquê, irmãos? Porque eles se renderam integralmente ao Senhor. Na casa de Deus não queiras controlar a tua vida, irmão. Na casa do Senhor não queiras tomar... não, eu vou-me agarrar aqui para não cair, eu vou-me agarrar aqui para não saltar, eu vou-me agarrar aqui para não fazer nada. Quem comanda? Não. Estes discípulos renderam-se. Há pouco cantou nas águas profundas, numa fé sem fundo. Lembram-se daquela analogia, daquela profecia de Ezequiel 37? Lembram-se dessa profecia? O homem começou a andar com as águas que davam pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos. E qual foi a quarta dimensão? Qual foi? Digam lá. Primeiro, artelhos, joelhos, lombos. E a quarta dimensão, qual foi? Diz que eles já não tinham pé e iam pela corrente do Espírito. Essa é a dimensão que nós devemos estar, irmãos. Não é os teus pés, não é as tuas mãos, não é a tua capacidade, não é a tua inteligência, não é a tua experiência evangélica, não é o teu conhecimento, não são os teus cursos, não é absolutamente nada disso. É a tua rendição. E o Espírito Santo pode te levar em rios de águas profundas. Não vais morrer afogado, não penses nisso. O Senhor está lá no controle de todas as coisas. Ele sabe para onde é que te vai levar. Ele sabe o que quer de ti. Que importa que os outros digam que estamos bêbados? Que importa que os outros digam que estamos ali a cambalear? Que importa isso? O mais importante foi a vida transformada desta gente a partir deste dia. Irmãos, e eu me alegro quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a cura daquele coxo à Porta Formosa, mais 5.000 pessoas. E depois no capítulo 4, que são impedidos de anunciarem a palavra de Deus e vão para a igreja e diz que o Senhor abanou aquele lugar todo e todos foram cheios do Espírito Santo e foram para as praças e levavam com o chicote e ficavam todos contentes por levarem o chicote porque achavam-se dignos de padecer em nome do Senhor. E assim continuou a obra de Deus, a obra do Espírito ao longo daquele primeiro século. Eles falavam no poder de Deus. Eles abandonaram, como eu dizia, a sua própria força e sabedoria e foram depender exclusivamente de Deus. Eles testificaram as operações maravilhosas de Deus, nada do que era próprio. Eles não falaram de si mesmos, eles anunciavam Cristo. E já vimos que na pregação que eles fizeram, eles falam de Jesus no seu ministério, falam da sua morte, falam da sua ressurreição, da exaltação e do envio do poder. E esta é a mensagem. Esta é a mensagem da libertação. Porque há gente que passa uma vida inteira a ouvir mensagens motivacionais e cada vez estão sempre nas mesmas. Sempre deprimidos, sempre caídos, sempre tristes. Irmão, sabe, as minhas cruzes. E passam a ver, irmão, vamos confiar, irmão, já tenho forças para buscar o Senhor. E estão sempre à espera que andem sempre de volta deles. E mais motivação para aqui, mais motivação para lá. Não, o que as pessoas precisam é do poder de Deus, ponto. Sejamos práticos e objetivos. Eu não consigo pregar outra coisa, irmãos. Eu não sei se tenho algumas mensagens motivacionais e estas mensagens agora modernas, à base de muita psicologia. Eu não estudei psicologia, não sei nada. A minha formação é teológica, ponto. Bíblia. E os exemplos, porque o apóstolo diz que tudo o que foi escrito é para nosso ensino, ponto. Eu não preciso mais nada, eu só preciso do que está escrito. Você tem ainda o Espírito Assembleante, quer lá saber. Diz que eu tenho o poder de Deus, seja na Assembleia de Deus, seja no CBA, seja na ICMAV, seja onde for, seja em que denominação for. Irmãos, o mais importante é o poder de Deus. Um dia, quando você chegar à glória, um dia, quando estivermos com o Senhor, reinando para todo o céu, esqueça, as denominações já não existem mais. É a Igreja de Cristo. É a Igreja do Senhor, espalhada em todo o mundo, em todo um lugar. É a Igreja do Senhor. Leia, irmãos, por favor, nas vossas devoções, a mensagem de Pedro, no capítulo 2,
verso 22 a 35. E depois os irmãos lerem em casa. E os irmãos vão ver que o esboço é isto mesmo. Jesus foi confirmado por Deus Pai, com sinais, com prodígios, com palavras de sabedoria, com integridade, com santidade. Irmãos, cantaram aqui um cântico de exaltação, o ambiente mudou automaticamente, porque é Cristo que deve ser cultuado, não é a minha necessidade, não é o meu problema. É verdade que eu tenho problemas, é verdade que quando eu entro naquela porta eu tenho montes de problemas, mas se eu vier para prestar culto a Ele, exaltar Ele, Ele vai cuidar da minha vida. Ele sempre assim o fez, irmãos. É o princípio: dai e ser-vos-á dado. Este é o princípio: dai e ser-vos-á dado. Louvado seja Deus. O resultado de tudo isto, e eu tenho um minuto. Não, já passou. A multidão ficou pasmada, apenas os conceitos, eu vou passar por cima dos textos. A multidão ficou pasmada, maravilhada, perplexa. Não é isto que nós pretendemos. No prior velho, não é isto que tu queres que aconteça no prior velho. As pessoas ficam, mas o que é isto? Desde as autoridades às pessoas. Mas o que é isto? O que é isto que está a acontecer? Diz que eles ficaram pasmados, ficaram maravilhados, ficaram perplexos. Estão lá nos versículos 6 e 7 e o verso 12. Alguns zombaram. Claro que o inimigo não ficou contente. Claro que nós estamos aqui numa guerra espiritual. Claro que eles estavam a invadir o terreno do inimigo. Claro que Satanás já estava a ver o que é que estava a acontecer. Claro que Satanás sabia perfeitamente deste poder, mais do que ninguém. Ele viveu, ele esteve lá na presença de Deus, como qualquer um dos mortais nunca teve. Ele sabia. Então incitou alguns a zombarem, com certeza. Mas muitos ficaram compungidos. Aquela gente, irmãos, ficou com o coração tão apertado, tão apertado, tão apertado. Mas vocês mataram o Cristo. Ele morreu por causa de vocês, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aquelas, que faremos, vários irmãos? Qual é a solução para a minha vida? O que é que eu tenho que fazer? E, irmãos, é isto mesmo. Não é aliciar as pessoas por uma denominação. Isso não produz efeito. Temos ali uma igreja nova, muito gira e tal, com um grupo de louvor muito fixe, e uns pastores, e não sei quantos, e mais, e com ar-condicionado, venha. E às vezes tentamos influenciar as pessoas com as condições. Esqueça isso. Não é nada disso. O poder de Deus é Cristo, é exaltar o Senhor. Muitos ficaram compungidos. Nós precisamos ver uma verdadeira convicção nos nossos dias, transformações de vidas. Uma vez estava numa reunião da MEVIC, e vi um quadro de Billy Graham, na altura, estava na preparação do Festival de Esperança, Minha Esperança, no Campo Pequeno. E estava um quadro do Billy Graham lá no escritório dos irmãos, creio que foi aí que eu vi isso, que dizia: a grande preocupação de Billy Graham não eram as pessoas que iam à frente, eram as pessoas que permaneciam nas igrejas. Irmãos, façam um exercício mental nesta manhã. Quantas pessoas vocês já não viram levantarem o braço e virem à frente na vossa comunidade, na nossa comunidade? Quantas? Milhares de pessoas. Onde está essa gente? Onde é que eles estão? Porque às vezes ficamos fascinados. As pessoas vêm à frente, aceitaram Jesus, está tudo certo. Não, irmãos. Nós precisamos ver pessoas convertidas genuinamente. O irmão Martins era um asneirento da Quinta Casa. O homem não dizia uma palavra uma frase sem não sei quantos impropérios. Sabe o que é que aconteceu no dia em que aceitou Jesus? Passado uma semana lembrou-se: olha, nunca mais disse mais asneira. Só uma semana depois olha, nunca mais disse mais asneira da boca para fora, é isto mesmo. Ouvi no Brasil, temos aqui alguns irmãos brasileiros, ouvi no Brasil há muitos anos atrás, que entrou um indivíduo embriagado a cambalear e que queria vir à frente dizer umas palavras, e o pastor impôs as mãos sobre ele e orou por ele. O homem completamente embriagado, no outro dia estava são, nunca mais bebia vinho, nunca mais tocou em álcool. Mãos genuínas, corações, vidas transformadas. Estou a finalizar. Atos 2, 41 e 42. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados e, havendo acrescido
naquele dia quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Conversões genuínas. No dia a seguir já estavam em comunhão com a igreja. Concluo. Podemos ter o mesmo poder e os mesmos resultados se seguirmos as mesmas condições. É lógico. Podemos ter o mesmo se seguirmos, se trilharmos este caminho. E termino, irmãos, com estes 2 versículos que vocês conhecem muito bem. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O grupo de louvor pode subir, por favor. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ou seja, se Ele é o mesmo, a forma, o seu coração, o seu pensar, o seu querer, a sua vontade mantém-se inalterável. Por isto é que este poder é poder para hoje. Porque Jesus é o mesmo. Não é o mesmo que ele por daquela maneira, enchendo de poder, e hoje ele mudou de ideias e não precisamos de poder, porque a sua obra continua a ser feita. A sua obra continua a ser feita. E depois Atos 2,39 diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aqui estamos nós. E eu creio que, irmãos, em breves minutos ainda temos tempo de exaltarmos Jesus com santo, santo, santo.